Continuando a nossa aula, vamos falar então sobre a cinemática da partícula fluida. A dinâmica da partícula fluida, ela foca no estudo das forças no movimento dos fluidos. Já a cinemática da partícula fluida, ela vai focar apenas o estudo do movimento dos fluidos. Então, como que o fluido ele está se movimentando, se transladando, e a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Então, nesse caso aqui, nós temos um elemento infinitesimal, uma partícula infinitesimal, e a gente tem um elemento diferencial aqui, um volume de controle diferencial. Isso a gente está no instante t, tá? Após um certo instante t, essa partícula ela se desloca desse ponto aqui para esse novo ponto aqui. E quando ela faz isso, ela pode sofrer deformação na partícula, ela pode sofrer rotação, translação. E nós temos num tempo t mais ΔT. Nesse caso, a nossa partícula ela pode fazer um movimento apenas de translação, tá? Então ela saiu desse estágio inicial aqui, e depois de um tempo t mais ΔT, ela apenas se transladou. Ela pode também fazer um movimento de rotação. Então você tem partícula num estágio inicial aqui, determinada por essa componente azul, ela fez um movimento de rotação. Ela pode sofrer também uma deformação angular, ou seja, a gente tem um movimento aqui que vai alterar os ângulos da minha partícula, e pode ter também uma deformação linear. Nesse caso aqui, ela se deformou linearmente, ela saiu desse quadrado e chegou nesse retângulo. É claro que esses efeitos eles podem ser combinados também, podemos ter os 4 efeitos simultâneos: translação, rotação, deformação angular e deformação linear. Nós podemos ter esses 4 tipos de efeitos também simultaneamente, ou uma combinação deles. O que é a translação de um fluido? Ou seja, vai ser a aceleração da minha partícula em um campo de velocidade. A translação de uma partícula, claro, ela vai estar conectada ao vetor velocidade do campo. No entanto, você pode pensar, então eu posso calcular a minha aceleração como derivada de v com relação a t, mas só que isso seria incoerente fazer isso, porque esse vetor velocidade não é um vetor velocidade da partícula, mas sim esse vetor velocidade é o vetor velocidade do campo. E quando eu faço essa derivada aqui, eu obtenho essa aceleração, que é a aceleração do meu campo vetorial. Esse v está descrevendo um movimento do meu campo. Está descrevendo o movimento do escoamento como um todo, tá? Não um movimento individual de cada partícula. O vetor aceleração de uma partícula ele vai ser dado dessa forma aqui. Vocês já viram eu acho que uma derivada que eu mostrei para vocês, esse termo aqui da derivada total, né? Da velocidade com relação ao tempo. A gente viu lá no capítulo 1. Então a aceleração da minha partícula ela é dada pela derivada total da minha velocidade com relação ao tempo. Então essa é a derivada total ou substancial da minha partícula. Nesse caso, a gente vai ter duas componentes. A componente da variação do campo de velocidade com relação ao tempo, ela vai estar embutida na minha derivada. Ela está aqui, tá? Mas você tem uma aceleração, que é essa aceleração conectiva aqui, que vai nos fornecer qual que é a variação da nossa partícula. Então nós temos que derivar u dv dx mais v dv dy mais w dv dz. Então nós temos aqui v interno nabla, v mais derivada de v com relação a t,
e com isso daqui nós temos a nossa aceleração da partícula. A rotação de um fluido ela vai ser dada quando nós tivermos uma partícula movendo em um campo de escoamento genérico tridimensional e essa partícula pode girar em relação a todos os eixos coordenados. Então, nesse caso, nós temos que a nossa partícula ela estaria fazendo movimento de rotação ou ela estaria girando, não por uma condição do meu escoamento, mas uma condição da partícula. A rotação é dada pelo vetor ômega, que tem componentes tanto em I, J e K. Então, nós temos a rotação em X, rotação em Y, rotação em Z. Então, nesse caso aqui, nós temos uma partícula original, que é dada por ΔX e ΔY. Após um determinado tempo t, ela foi deformada e se rotacionou. Então, nós temos aqui a componente da rotação da nossa partícula, é dada por isso daqui, e nós temos também, além da componente de rotação, né, a componente de deformação da nossa partícula. Vamos determinar então como que nós calcularíamos a rotação. A rotação dessa linha OA devido à diferença entre as velocidades no ponto O, nesse ponto aqui, O, e nesse ponto A, vai ser dada por... Então, esse ponto, essa linha OA, ela saiu daqui e foi para cá, tá? Expandindo V em séries de Taylor ao redor desse ponto O, nós temos que a velocidade em A vai ser igual à velocidade no ponto O, mais a derivada da velocidade com relação a x, x de A menos o x de O. E isso vai nos dar x de A menos x de O é o nosso ΔX, que vai ser igual à minha variação da velocidade, velocidade VA menos velocidade VO. A velocidade angular dessa linha OA, ela é dada por a variação do meu ângulo alfa dividido pelo intervalo de tempo. Mas a variação do meu ângulo alfa, se a gente aproximar lá a tangente do ângulo muito pequeno, delta eta sobre ΔX. Mas a gente pode calcular o nosso delta eta como sendo essa variação de velocidade de VA menos V0 vezes o meu intervalo de tempo. Só que essa variação eu posso aproximar como sendo o meu ΔV. E fazendo isso, eu posso falar que é ΔV sobre ΔX, que multiplica ΔX. Então, tenho a derivada parcial da velocidade com relação a x, que multiplica ΔX, ΔT. Substituindo isso na velocidade angular, nós temos que a velocidade angular de OA vai ser igual à derivada do meu V com relação ao x. Nós podemos determinar similarmente a velocidade angular para a linha OB, tá? Para essa linha aqui. Partimos do mesmo princípio, velocidade em B vai ser igual a velocidade em zero mais expansão em séries de Taylor. E nós encontramos isso daqui. Utilizando a velocidade angular da linha OB vai ser igual ao limite de delta beta sobre delta t. O delta beta vai ser aproximado pela tangente usando isso daí, essa relação, tá? A gente obtém que a velocidade OB vai ser igual a menos derivada parcial de U com relação a Y. Assim, o que nós temos? A velocidade angular do elemento vai ser a média da velocidade angular dos eixos OA e OB. Então, somando os dois e dividido por 2, como um termo é negativo, né? Então nós temos meio de derivada de V com relação a x, mais derivada de U com relação a y. Para os outros eixos, nós podemos fazer a mesma análise e nós vamos encontrar isso daqui, tá? Então,
derivada, o ômega y é meio de derivada parcial de u com relação a z, menos derivada de w com relação a x. E para ômega x nós temos meio de derivada de w com relação a y, menos a derivada de v com relação a z. Então a gente tem que na forma vetorial a nossa velocidade angular é dada por essa expressão aqui, ou pela velocidade angular é meio do rotacional de v. Tá? Então a vorticidade ela vai ser uma medida da rotação de um elemento de fluido. A vorticidade é uma característica do nosso escoamento e ela vai ser definida como o dobro de ômega, tá? Dobro da velocidade angular, que vai ser igual ao rotacional de v. Nós podemos também determinar a taxa de deformação angular, que vai ser dada então por derivada de gama, tá? Essa abertura aqui, o nosso gama com relação a t, vai ser igual à derivada de alfa com relação a t, mais quanto que variou do beta aqui com relação a t. Nós sabemos lá que a derivada de alfa com relação a t é dado por derivada de v com relação a x, e derivada de beta com relação a t é derivada de u com relação a y. Portanto, para um escoamento viscoso, a gente tem que a derivada de gama com relação a t vai ser a soma das duas componentes, que vai ser igual a tal xy dividido por μ. Da onde que saiu essa expressão? Daí vocês voltam lá no capítulo 1, vocês vão observar que tem a expressão lá, tal xy igual a μ, que multiplica derivada de v com relação a x mais derivada de u com relação a y. Por isso que derivada de gama com relação a t é igual a tal xy dividido por μ. Nós podemos também determinar a taxa de deformação volumétrica instantânea, que vai ser dada por essa expressão aqui, tá? Que é o divergente de v. Se a gente tem um escoamento incompressível, a nossa taxa de dilatação volumétrica vai ser zero, porque a gente cairia na equação da continuidade, tá? Lembra lá, isso daqui está sendo igual à equação da continuidade para um escoamento incompressível. Nós podemos também ter um escoamento irrotacional, ou seja, um escoamento que não ocorre nenhuma rotação de partículas. Nesse caso, a gente tem que o ômega vai ser igual a zero. Nós também temos uma outra propriedade que é chamada de circulação, que é definida como a integral de linha da componente da velocidade tangencial sobre qualquer curva fechada delimitada no espaço. Nesse caso, ds vai ser um elemento do vetor tangente à curva, tá? Que tem um comprimento ds do elemento de arco. Então, se nós considerarmos, por exemplo, essa curva aqui, a circulação, se nós queremos avaliar a circulação, nós pegamos um caminho sobre essa curva e nós vamos calculando os valores de ds. Então, a minha variação da circulação vai ser igual a u vezes ds, né, que é nesse caso que é o ΔX, mais a velocidade v, só que como está expandido em séries de Taylor aqui, v mais dv sobre ΔX, que multiplica a minha componente aqui ΔS, que nesse caso aqui é o meu ΔY. Aqui nós temos um sentido negativo, né? Então
está indo para a direita, para a esquerda, está indo para a esquerda, então U menos U, derivada de U com relação a Y, vezes o ΔY, vezes o ΔX, menos V vezes ΔY. Quando a gente avalia isso daqui, nós temos que a nossa variação da circulação deu 2 ômega Z ΔX ΔY. Portanto, o que nós temos é que a circulação ela é definida como a integral de V ds, que é igual a integral de A, integral sobre a área de 2 ômega Z ΔA, que é igual ao rotacional de V dA. E esse é o teorema de Stokes no plano que vocês já viram lá no cálculo, tá? A circulação vai ser então uma medida macroscópica da rotação do fluido. É uma avaliação de como que o fluido está se rotacionando em uma determinada área do seu escoamento. Vamos para o exemplo 4.3. No exemplo 4.3, nós temos um líquido incompressível com viscosidade desprezível. Ele está escoando através de um tubo horizontal. O escoamento está ocorrendo em regime permanente e nós temos uma variação do diâmetro do tubo que sai de 10 centímetros até 2,5 centímetros ao longo de um comprimento de 2 metros de tubo. Desenvolva uma expressão para a aceleração de uma partícula fluida ao longo da linha central do nosso tubo. Então, no exemplo 4.3, nós devemos encontrar qual que é a aceleração da partícula ao longo da linha central do tubo. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as considerações que sempre são relevantes, né? De escoamento incompressível, uniforme, permanente e sem atrito. Um detalhe dado nisso é que nós temos apenas uma entrada e uma saída no problema. Portanto, nós podemos aplicar a equação da conservação de massa de uma maneira simplificada. Portanto, aqui nós temos derivada com relação a T sobre o volume de controle de ρdV mais integral da superfície de controle de ρv dA. Isso daí é igual a zero, a nossa formulação integral para a equação da continuidade. Nós vamos utilizar também a definição de aceleração da partícula, que vai ser a derivada total ou substancial da velocidade v com relação ao tempo. Isso é separado em duas partes. A primeira parte, que é a parte da aceleração, que é a aceleração conectiva, e mais essa parte da aceleração local. Aqui está um esquema do tubo, né? Nós temos aqui o diâmetro na entrada e o diâmetro na saída. Vou simular aqui para vocês que nós temos o perfil de velocidade que foi dado aqui no exemplo. Esse é o meu perfil de velocidade V e o comprimento do meu tubo é L. Vamos assumir que, como eu já tinha falado, o escoamento é incompressível. Além disso, ele é uniforme. E nós temos também regime permanente, além de sem atrito. Isso são as deduções que a gente utilizou lá para a equação de Bernoulli, né? Se quiséssemos aplicar a equação de Bernoulli nesse caso, nós poderíamos estar aplicando também. Mas não é o objetivo do problema, nem tem utilidade a gente usar a equação de Bernoulli aqui, a menos se fosse pedido qual que é a perda de pressão no tubo.
Para esse caso, a equação da continuidade ela vai se reduzir a somatórios sobre a superfície de controle de V vezes A, ou seja, a velocidade da entrada vezes a área da entrada é igual a velocidade na saída vezes a área da saída, que é igual a vazão Q. E isso vai ser igual a V vezes π d2 sobre 4. Portanto, nós temos que a vazão Q é igual a velocidade em qualquer seção vezes a área daquela seção. Uma das coisas que é interessante a gente notar é que o diâmetro da nossa partícula, o diâmetro da nossa seção, ele é dado pelo diâmetro da entrada, mais diâmetro da saída menos diâmetro da entrada sobre L, ou seja, coeficiente angular da inclinação do nosso tubo, que multiplica a distância x partindo da entrada aqui, tá? Então, com essa fórmula nós podemos determinar aí qual que seria o diâmetro em qualquer saída. Assim, nós vamos ter que para qualquer entrada e qualquer seção do tubo, nós vamos poder aplicar a equação da continuidade e determinar qual que seria a nossa velocidade. Aplicando entre a entrada e uma seção qualquer, uma seção x qualquer, nós temos que velocidade da entrada, que multiplica π sobre 4, diâmetro da entrada ao quadrado, vai ser igual a velocidade, que multiplica diâmetro da entrada mais diâmetro da saída menos diâmetro da entrada sobre L vezes x. Isso é o meu diâmetro, né? Ao quadrado. O π sobre 4 foi embora, eu acabei esquecendo de escrever ali, tá? Mas o π sobre 4 foi embora. E isso vai nos dar essa equação aqui, tá? Portanto, V de x vai ser igual a velocidade da entrada, diâmetro da entrada ao quadrado, sobre diâmetro da saída, sobre diâmetro da entrada, menos 1, dividido pelo L vezes x, tudo isso daqui ao quadrado. Então, nós temos a nossa expressão para a velocidade em x. A aceleração da partícula, a gente pode escrever ela considerando que ela é unidimensional, né? Portanto, a aceleração da partícula dv dt vai ser igual a u dv sobre dx, e os outros termos são desprezados porque a gente está trabalhando com um processo em regime transiente. Portanto, a aceleração da partícula nós podemos falar que como u é igual a v, né? U que multiplica dv sobre dx. Aqui eu já substituí os valores, tá? Para a gente não ficar tendo que resolver isso. Portanto, nós temos VE sobre 1 mais 5x d menos 0,1, tudo isso ao quadrado, que multiplica a derivada disso com relação a x. Fazendo isso, nós encontramos que a aceleração da partícula ela é dada por 10ve ao quadrado menos 10ve ao quadrado, que multiplica ds menos 0,1 dividido por 1 mais 5x ds menos 0,1, tá? E tudo isso elevado à quinta, em função aí da derivada. Então isso é a nossa resposta, essa é a nossa resposta. Já no exemplo 4.4, nós temos um escoamento induzido, ele é induzido por pressão entre placas paralelas e estacionárias, e ele está ocorrendo separado por uma distância b. A coordenada y é medida a partir da placa inferior, e o campo de velocidade está sendo dado por essa expressão. U é igual a Uzão y sobre b, 1 menos y sobre b. Nesse caso aqui, a gente pode considerar que a velocidade v é igual a zero. Obtenha uma expressão para circulação sobre o contorno fechado de altura h e comprimento L. Avalie para h igual a b sobre 2 e h igual a b.
mostre que o mesmo resultado é obtido a partir da integral diária do teorema de Stokes. Então, nós vamos fazer pela definição de circulação e fazer pelo teorema de Stokes para mostrar que dá o mesmo resultado.